Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Muitas vezes, nós pensamos que para fazer a obra de Deus é fácil. Tem gente que diz assim, não, Deus não está nesse negócio porque está tendo tanta dificuldade, tanto problema, tanta luta. Nós estamos passando por muitos problemas, ou às vezes pensamos que porque as coisas acontecem de forma muito fácil, então que Deus está à frente daquele negócio. Nem sempre é assim, irmãos. Se nós formos pegar, por exemplo, o exemplo de Paulo, nós vamos ver que Paulo passou por muita luta, muito problema. Foi perseguido, foi largado fora da cidade como morto de tanto apanhar, essa é a verdade. Apedrejaram ele. Muitas vezes ele teve que trabalhar para ter o seu sustento. Mas ele cumpriu o evangelho que Jesus entregou a ele. Ele não foi um dos 12 apóstolos que estavam com Jesus, mas ele foi um apóstolo, como ele mesmo disse, chamado diretamente pelo Senhor Jesus também. E Deus honrou ele muito no ministério, no trabalho dele. A palavra ministério significa algo que é importante, sim, mas antes de tudo, significa serviço, trabalho. E eu gostaria de meditar com os irmãos num texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, do capítulo 13, versículo 6 ao 12. Atos 13, 6 ao 12. Diz assim a palavra: E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus,
o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? É uma das primeiras viagens, né? Se não é a primeira viagem, é a primeira viagem do apóstolo Paulo, e eles vão até Chipre, a ilha de Chipre, desceram no porto, depois atravessaram a ilha até essa cidade de Pafos, porque ali eles ouvido falar que existiam algumas pessoas que tinham estado em Jerusalém, tinham ouvido as pregações da palavra de Deus e criam que Jesus era o Filho de Deus, o enviado, o Salvador da humanidade. Aquele homem que havia sido crucificado, foi crucificado para que as pessoas fossem salvas. E esse procônsul cria muito nesta palavra. Mas observe que o inimigo preparou uma pessoa que fazia sinais, que fazia maravilhas, e que aqui o texto diz que era um mágico, que o texto diz que era um falso profeta, então com certeza entregava profecias também. E observa que o nome dele era chamado Bar Jesus, que em hebraico quer dizer filho de Jesus. Ele tinha o nome de Jesus. Apesar de não ter nada a ver com o nosso Jesus Cristo, ele tinha no próprio nome, o nome de Jesus era conhecido como Filho de Jesus. E ele se apresentava assim, como Filho de Jesus. Entregava profecias, fazia milagres, que a Bíblia aqui diz que era mágica, era engano. E o procônsul andava grudado com ele. Andava lado ao lado com ele, que era o principal da cidade de Pafos, era a pessoa mais importante de lá. Era como se fosse um prefeito andando de braços dados, buscando apoio espiritual numa pessoa que o enganava constantemente, porque ele não tinha nada de Jesus. Eu fico imaginando a vida desse procônsul. A Bíblia não diz que esse procônsul estava passando por luta, por problema, não diz nada disso. Eu imagino que ele estava vivendo era muito bem. Porque alguém que não tinha
nada de Jesus. Alguém que não conhecia sequer o Evangelho de Jesus, mas se apegou nos sinais e maravilhas que Jesus fazia e faz até hoje, porque ele não mudou, a Bíblia diz que ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou, ele continua curando, continua fazendo milagre, continua fazendo maravilha, continua fazendo todas estas coisas, porque ele é Deus. Mas a pergunta que eu faço para você: quem tem interesse em te separar de Jesus? Você deve ter pensado num nome aí, né? Capetinha, né? Inimigo, Satanás, o diabo, pois é ele mesmo. A única pessoa que deseja te separar de Deus é o inimigo das nossas almas. Por quê, pastor? Porque ele não quer perder a tua alma para Deus. A verdade é que ele quer que a sua alma fique sendo afligida com ele na eternidade, assim como ele também será afligido. Ele quer também que você esteja ali sofrendo as aflições junto com ele. Mas Deus, na sua bendita, maravilhosa bondade, na sua misericórdia eterna, nos dá uma porta que é Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou a porta, não há outra porta para que nós alcancemos a salvação. Então, a dificuldade começa quando o inimigo das nossas vidas nos quer impedir de que nós permanecemos nesta porta, que é Jesus. E ele usa, inclusive, como o texto bíblico nos mostra, pessoas que se intitulam ser de Jesus, que levam um nome até parecido com o nome de Jesus, que fazem sinais, que entregam profecias, mas que não tem nada a ver com Jesus. Era isso que ele fazia. Ele era um servo do inimigo das nossas vidas. Não sou eu que estou dizendo. O versículo 10, o apóstolo Paulo diz o quê? Ó filho do diabo. Irmão, quem tomou as vacinas da Covid aí? Todo mundo tomou, pois eu, Jesus, te vacina contra a doença de Satanás, deste século. Hoje Jesus te vacina contra os falsos profetas, contra os mentirosos, contra aqueles que pregam o evangelho falso, contra aqueles que propagam mentiras, contra aqueles que querem levar a tua alma para Satanás, para o inferno. Outro dia eu escutei, meu filho Maxwell disse que um pastor usou uma expressão, Edson, que eu achei até interessante, que muitos hoje desses pregadores que estão por aí são como Elimás. Muitos pregadores que estão aí na mídia são como Elimás, e as mensagens deles não falam de Jesus, não falam de salvação, não falam de vida eterna, falam de como você pode viver melhor aqui e agora. Jesus não está preocupado com a sua vida aqui e agora, gente. Põe isso na sua cabeça, Jesus está preocupado com a sua vida na eternidade. Aqui e agora ele não está preocupado não, é consequência do que você fizer. E esse pastor, Maxwell, disse para mim: pastor, pai, pastor fulano disse que esses pastores, eles estão anestesiando as pessoas para irem para o inferno. E eu meditei nisso e de fato é verdade. Estão anestesiando as pessoas para passarem a eternidade com o inimigo. E as pessoas estão indo, crendo que estão servindo a Jesus. E é muito antropocêntrico
E Jesus ensinou isso o tempo todo. Jesus falava disso. O tempo todo. Jesus falava com os apóstolos e fala comigo e com você nos dias de hoje. Esse tempo não mudou. Sabe quando vai cessar esses falsos profetas? Depois que o mundo for julgado, porque ainda depois do arrebatamento, aí se levantarão muitos falsos profetas ainda. E muitas pessoas vão seguir esses falsos profetas, assim como estão seguindo hoje. Teve um pastor amigo meu que chegou e disse assim para mim: eu quase embarquei nessa. Ele confessou: eu quase embarquei nessa. Até curso de coaching eu fiz. Quase embarcou, mas não embarcou. Em que barco você está? Jesus é Deus do céu e da terra. Mas primeiro Ele é do céu. Primeiro Ele quer ver você na eternidade com Ele, irmão, irmã. O texto aqui não fala que ele apenas pregava um evangelho antropocêntrico. O texto diz que ele era um profeta, mas era falso. O texto diz que ele era um mágico, mas fazia sinais que não eram de Deus. Mateus capítulo 7, que até eu estava comentando essa semana com a minha cunhada Yolanda, nós falamos sobre Mateus, em que o Senhor Jesus, Ele diz a um grupo de pessoas, é Mateus 7, está aqui. Mateus 7, versículo 15: acautelai-vos vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E olha só, verso 20: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. 22: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Não sou eu que estou falando, não é a ideia do pastor Macari, não é o pastor Macari que está delirando, é o Senhor Jesus que diz: acautelai-vos, buscai ao Senhor. Eu quero dizer um negócio para você: o nosso tempo, sabe qual que é? É um tempo de vigilância e de oração, porque se você não vigiar e não orar, você não vai perseverar. É muito sutil. O inimigo, ele não joga aberto, ele joga sujo, ele joga escondido, ele joga nas entrelinhas, ele joga de uma forma que, se você não estiver atento, vigilante, você entra na conversa mole dele. É conversa mole, é conversa de farrapo. Jesus não está falando que eles vêm como lobos. Jesus está falando que ele vem como quem? Como ovelhas disfarçadas, ou lobos disfarçados de ovelha. Ele não se apresenta: eu sou o lobo mau, que pega as criancinhas para fazer mingau. Não! Ele vem falando mé, mé, mé. Ele vem como ovelhinha: meu pastor. É assim que ele vem. Sutil, e não tem coragem de pregar uma palavra como essa nunca. Servo de Satanás nunca vai pregar um evangelho desse. Sabe por quê? Porque ele vai falar o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. Mas Deus sabe o que você precisa ouvir, e Deus está falando porque você precisa ouvir esta palavra. Então abra os seus ouvidos e entenda que é por amor a ti que o Senhor fala contigo nesta noite, para te ensinar, para te redarguir, para te exortar a permanecer firme no caminho que é
do Senhor e não em caminho de homem, que leva à morte, que leva à destruição da tua vida, porque Jesus te quer com Ele na eternidade. Louvado o nome do Senhor. Você sabe quando que Jesus levava a multidão? Você sabe, Guto. Quando ele curava e dava comida. Quando ele curava e dava comida, ficava assim, ó, de gente com ele. É ou não é, Flávio? Vamos multiplicar pão, vamos multiplicar peixinho. Nossa, tinha 20, 30 mil pessoas. É para comer de graça? É para curar uma doença desse mundo, dessa vida? Mas quando Jesus começou a pregar o reino dos céus, ficou pouquinha gente com ele. Quando ele começou a pregar a verdade, que o reino dele não era desse mundo, que o reino dele era eterno, ficou pouca gente com ele. Você sabia que fizeram até um conluio político para tentar beneficiar alguns lá? A Bíblia fala que as mães chegaram e falaram: Jesus, quando o Senhor tomar posse do teu reino, não esquece do meu filho, fulano. Não esquece de meu filho Beltrano, arruma um lugar bom para ele, né? Elas estavam tão focadas nas coisas do mundo que não conseguiam enxergar que o reino de Jesus não era deste mundo, era eterno. Fizeram até lobby que chama, né? Lobby que faz lá com os deputados, né? Fizeram um lobby para tentar arrumar cargo para os filhos dela no reino de Jesus. E assim anda a humanidade, olhando para o seu umbigo. E eu vou falar um negócio: nós somos extremamente egoístas. Quando eu falo de olhar para o seu umbigo, é porque a humanidade é extremamente egoísta. E as pessoas gostam quando a palavra volta-se aos seus interesses pessoais, que é o egoísmo. Eu tenho que ter, se o Luiz comprou um carro novo, eu tenho que ter um carro melhor que o dele. Deus está usando o irmão no louvor, Deus está usando não sei o quê. Se fosse eu, era muito melhor. Egoísta. O evangelho de Deus não é o evangelho do egoísmo. O evangelho do Senhor Jesus é o evangelho da solidariedade, do amor ao próximo, de nos alegrarmos com a vitória dos outros e de chorarmos nas dores dos outros. O evangelho do Senhor Jesus é esse evangelho que Paulo e Barnabé pregavam. É o evangelho que Jesus pregava. É o evangelho que te leva para morar com Deus na eternidade. Está cheio de evangelho humano. E isso aqui Jesus já dizia. Jesus já dizia. E Paulo repete isso muito em suas cartas. Paulo, quando chega e vai falar com Timóteo, por exemplo, olha o que Paulo diz. Vou começar aqui falando no capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, em que Paulo diz assim, como te roguei, está falando a Timóteo, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregar a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Mas isso aqui é só o começo. No capítulo 4 ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. De que forma? O que é apostatar? Deixa eu fazer uma vírgula aqui. Apostatar
Hoje eu defendo isso. Amanhã eu digo que isso não é verdade mais. Isso é apostasia. É negar uma fé que você defendeu. Tá? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aí vem, proibindo o casamento. Vocês conhecem alguma igreja que proíbe o casamento? Conhecem não? Qual que é? A católica proíbe casamento de padre. E ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Você conhece alguma igreja que não deixa você comer pintado? Conhece. Carne de porco? Conhece. Para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar. Então, o que Paulo diz aqui? O Espírito Santo, ele está falando aqui, mas o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos, quando é os últimos tempos? Quando você acha que é os últimos tempos? O que antecede os últimos tempos? Guerras, rumores de guerras, pragas, doenças, sinais no céu, sinais na terra. Sinais na terra nós temos vulcões, terremotos. Sinais nos céus nós temos também ameaças de cometas, luas de sangue, que nós estamos vendo muitas luas de sangue. Nós temos muitos sinais. E se nós formos olhar para a última igreja de Apocalipse, a carta à igreja, nós nos enquadramos bem nela também. Então, nos últimos tempos, essas pessoas vão gostar de ouvir elimás da vida. Pessoas que não estão preocupadas com a sua vida eterna, mas estão preocupadas com eles viverem bem esta vida. Podem ser pastores? Podem. Podem. Podem ser líderes de grandes igrejas? Podem. Podem ser pessoas que arrastam multidões? Podem. Podem ser pessoas que me entregam profecias? Apesar de falsas? Podem. Podem ser pessoas que fazem sinais e maravilhas? Pode. Sabe o que é maravilha? Maravilha é fazer um morto ressuscitar, maravilha é fazer um membro que não existe surgir, crescer, maravilha é trocar um órgão humano. Pode. O texto diz que pode. Mas pastor, e agora o que eu faço da minha vida? Como que eu vou saber? Meu irmão, Jesus fala da doença e dá o remédio. Sabe por quê? Porque Jesus é médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aleluia. Volta lá para Mateus 7, irmão, Deus está conduzindo esse negócio aqui de uma forma hoje maravilhosa. Olha só, Mateus 7,17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, como que eu conheço? Pelos seus. Agora eu vou te dar outra dica. 1 Coríntios. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus. Primeiro vou ler o que Jesus diz em Mateus aqui, para que você entenda. Jesus diz o que aqui, ó? Então vos direi abertamente, nunca vos conheci. Jesus não conhece essas pessoas. Só tem um tipo de gente que Jesus conhece. 1 Coríntios, capítulo 3. Perdão.
Capítulo 8, versículo 3. Eu troquei aqui e inverti o endereço. Pode pôr aqui no Data Show. Quero que você leia bem alto. O que o texto diz? No 3 você vai ler 1, 2, 3. Jesus diz o quê? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, você vai tomar aqui a vacina polivalente hoje. Fruto, resultado do trabalho. Como é a vida desta pessoa fora daqui dessas paredes? Como ele trabalha lá fora? Ele compra lá e paga? Como ele trata as pessoas? Como ele trata a sua esposa, a sua família, a sua casa? Porque quem é servo de Satanás não trata as pessoas bem. Bate, surra, faz passar dificuldade. Ele aqui dentro dessas 4 paredes é um anjo. Tem até uma historinha, né, do menino aquele que queria fazer uma tenda na igreja, né? Você conheceu? Lembra? O pai dele era obreiro, é uma historinha. Todo mundo acho que conhece, o menino queria dormir na igreja e tal. Perguntou, pastor, posso ficar aqui na igreja, fazer uma tendinha, dormir aqui, ficar aqui? O pastor falou, mas por que, meu filho? É porque aqui meu pai é tão bom lá em casa, ele bate em mim, bate na minha mãe, xinga. Como é a vida do sujeito lá fora? Como ele é no trabalho dele, como ele é no emprego, como ele é nas relações com as pessoas, como ele é com os seus credores? Pelo seu fruto vos conhecereis. É uma pessoa que realmente pratica o bem, que ajuda aqueles que passam por necessidade, porque tem gente que dá uma cesta básica, irmão, posta no Facebook. Eu fico doente com essas coisas. Ah, hoje eu estou evangelizando aqui na praça. Irmão, amém, evangeliza estranho, mas você não precisa divulgar. Você tem que divulgar o evangelho e não o que você está fazendo para que as pessoas te exaltem, te glorifiquem. Não é de Deus. Deus não está nesse negócio, irmão. Não é de Deus. Cartão. Reverendo, apóstolo, pregador internacional. Nunca viu isso, né? Você nunca viu, né? Nunca viu, né? É fruto isso? É fruto de Jesus? Eu disse essa semana para a Lenice e para a Yolão, foi ontem, né? Eu disse, essas pessoas para mim, tem 2 coisas. Primeiro, eles não conhecem a palavra de Deus, eles nunca leram a Bíblia. Ou, se leram a Bíblia, eles não têm temor nenhum de Deus. Eles não creem que isto é verdade. Porque eles continuam praticando as mesmas obras. E o segundo ponto, que é a segunda dose da vacina, se você não amar a Deus verdadeiramente, Deus não te conhece. Ele não sabe quem você é. Ele pode até saber, mas ele diz que não. Ele diz, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, diz Jesus. Eu até sei quem você é, mas eu não te conheço. Você não é dos meus, você não é do meu povo. Fica apartado lá, você é bode. Você vai ficar para o lado dos bodes, porque aqui só tem as minhas ovelhinhas. As minhas ovelhinhas são todas limpinhas, todas branquinhas, porque as vestes dela foram lavadas no meu sangue, aleluia. Esse é o meu povo que vai morar comigo no céu. É um povo que me ama, é um povo que faz a obra por amor ao meu evangelho, por amor de mim, por amor à minha palavra. É um povo que não espera receber retribuição nenhuma. É um povo que faz por amor, porque entende o sacrifício que eu fiz, aleluia, de entregar meu único filho pela vida dele e pela vida dela. Esse é o meu povo, esse é o povo que se chama pelo meu nome, esse é o povo que vai habitar comigo na eternidade. É um povo que vive o meu evangelho, é um povo que não nega, é um povo que não nega o meu
nome. É um povo que sofre, mas continua me adorando, continua declarando que Ele é meu, que ela é minha, aleluia. Esse é o meu povo, o povo que me ama, porque ama aquele que está perdido, ama aquele que está caído. É um povo que ora e intercede pelos inimigos dele, aleluia. Esse é o meu povo, é um povo que não desiste, é um povo que não desanima, é um povo que persevera. Estas são as minhas ovelhas, são ovelhas do meu aprisco, vão estar comigo na eternidade, porque eu comprei, eu paguei um alto preço por elas, aleluia. E eu sou delas, e elas são minhas, e eu sou o pastor, e elas são as minhas ovelhas, e elas ouvem a minha voz, aleluia. Porque o Senhor Jesus, Ele te ama, louvado seja o nome do Senhor. Ele te ama. Ele sabe as tuas lutas, Ele conhece as tuas dores, Ele contou as tuas lágrimas, mas Ele quer que você esteja firme, não desista, não desanime, porque em breve Ele voltará. Não dê ouvido a fábulas, a conversas estranhas. Não foque a sua vida nesse tempo. Foque no tempo eterno. Foque no que é duradouro. Coloca o foco nas mansões celestiais. O que seria da vida daquele procônsul se Deus não enviasse aqueles jovenzinhos ali? Eu digo jovens porque eram jovens no Evangelho. Barnabé já tinha estado muito mais tempo com Pedro, era um homem mais firmado. Mas Saulo converteu em Damasco, foi para a Arábia, depois foi para Damasco, voltou para Jerusalém, ficou 15 dias com Pedro, depois ficou 13 anos pregando o Evangelho em Damasco para a família dele. Ninguém aceitou. 13 anos. 13 anos, agora que 13 anos. A mesma idade nossa, Paulo ficou em Damasco. Foi depois dos 13 anos de Paulo em Damasco que Deus começa a usar Paulo nas suas viagens missionárias. E essa foi a primeira viagem dele com Barnabé. Deus manda eles lá por causa do procônsul, que estava sendo desviado por um falso profeta. E hoje Deus me manda aqui falar contigo, para que você esteja atento desses falsos profetas, desses elimás que se levantam pelo mundo. Quantos você já conheceu? Eu sei que tem pessoas aqui que têm mais tempo de evangelho que eu. Quantos nomes você já viu? Que multidões seguiam, mas que um dia o fruto dele se tornou visível e as multidões não seguiam mais. Ore por essa vida para que Deus salve. Nós não devemos condenar os nossos inimigos. Quem condena é Jesus. Nós devemos amá-los, devemos orar pela salvação deles, devemos orar para que eles recebam aquilo que nós recebemos, o amor de Deus. Nós devemos orar para que esses demônios, esses espíritos malignos que operam na vida dessas pessoas saiam e essas pessoas sejam libertas pelo Evangelho verdadeiro. Porque o inimigo se levanta assim como nós louvamos aqui, não lembro se foi Cassiano, ele levanta, mas é para cair. Não dê ouvidos, olhe o fruto. Terceira dose da vacina. Agora está a terceira dose, né? A pregação do Evangelho, ela tem duas características. Que Jesus era assim
E os apóstolos de Jesus também pregavam assim. Primeiro, ela é cristocêntrica. O que isso quer dizer, pastor Macário? Que Jesus é o centro da mensagem e não o homem. Não é você. É Jesus o centro da mensagem. Segundo, ela é neotestamentária. O que isso quer dizer, pastor Macário? Que ela está baseada em todas as regras e fundamentos que o Novo Testamento ensina. E não nas regras do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a base do Novo Testamento. Mas não é a regra. Porque se fosse assim, nós deveríamos cumprir toda a lei de Moisés. Mas Jesus veio subrogar essa lei, resumindo ela no único mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre algumas coisas. É isso, Mariana? É isso, Mariana? Não? Sobre o quê? Todas. Será que você ama Deus sobre todas as coisas, ou você ama seu filho mais que a Deus? Ou você ama seu emprego mais que a Deus? Ou você ama seu marido mais que a Deus? Ou você ama você mais que a Deus? Vou complementar. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como Ele te ama. Não, também está errado? Como que é, Maria Ângela? Como assim? Então eu não retribuo ao meu próximo da forma que ele me retribui, não. Eu retribuo ao meu próximo da forma como eu retribuiria a mim mesmo. O que você faria por você, faça por ele. Essa semana eu até botei no grupo um vídeo que alguém me mandou, falando sobre ocitocina. Eu não sabia que existia esse trem de ocitocina, que é um hormônio que o corpo produz. Quando você faz o bem para uma pessoa, o seu corpo produz essa ocitocina que te dá prazer, e diz que é o hormônio que a mulher recebe uma descarga muito grande no momento do parto, e isso faz com que ela suporte toda a dor por amor àquela criança. E a senhora daqui uns dias, né, vai derramar uma carga de ocitocina no seu corpo, não é? Mas Jesus, ele já sabia disso, porque ele nos fez, nos formou com as suas mãos. E aí a pergunta que eu fiz para a Lenice depois foi essa: mas será que se eu fizer o bem, só porque eu quero ter prazer, eu estou fazendo o bem por amor, sem esperar nada em troca de fato? Eu preferia nem saber que existia esse trem de ocitocina, porque antes eu fazia não por causa do prazer. Como é bom, né? Você poder ajudar alguém. Mas por amor. Agora eu sei que tem a tal da ocitocina. Então eu vou ficar ocitocinado? Eu tenho que esquecer esse negócio, né? Se eu faço bem para alguém porque eu espero receber uma descarga de ocitocina, eu não estou sendo honesto, eu estou fazendo porque eu estou esperando algo em troca. Então é melhor não saber, tem coisa que é melhor não saber, né? Mas amém. Jesus nos ensina isso. Então, 3 doses da vacina, Michele. Qual que é a primeira dose? Olhe os frutos. Olhe o fruto. Olha como é a vida desta pessoa. Procure saber. Irmão, eu já me enganei muito. Teve muita gente que não me enganou, mas teve muita que me enganou. Eu achava que era Deus purinho. Eu vou contar aqui um testemunho para vocês. Eu acho que eu já contei, alguns irmãos até conhecem. Vou contar um testemunho que aconteceu comigo e com a irmã Lenice. Um dia eu e Lenice saímos para fazer uma visita de um irmão que veio para cá, para a igreja. E ele morava lá no Morro da Luz, mas queria congregar aqui. E nós fomos lá fazer uma visita. E de tarde ali na Coronel Escolástico, não estava essa chuvinha gostosa não, estava um sol de rachar.
E o nosso carro não tinha ar-condicionado. Ou tinha e estava estragado. Acho que não tinha, não. Não tinha. Eu tinha vendido aquela caminhonete, estava num carrinho, aquele Corsinho, eu acho, um Corsinho. E nós estávamos suando lá na avenida, não me lembro que carro que era. Eu sei que do lado passou uma caminhonete, na época, né, Carlinho? S10 gabine dupla, prata, coisa mais linda, né? E eu olhei assim, e ela olhou para mim e falou: meu bem, se bem que você queria que Deus te desse uma caminhonete dessa, né? Eu falei: melhor, né? Ar-condicionado, né? E tudo bem, morreu o assunto. E era uma quinta-feira, na quinta-feira nós tínhamos os cultos aqui de milagre, libertação e tal. E nós chegamos, o culto já tinha começado, e nós estávamos até de camiseta de manga, eu estava de camisa de manga, nós tínhamos feito as visitas e entramos, o irmão estava dirigindo o culto aqui, e nós sentamos mais ou menos ali, onde está a Maria Ângela, a irmã Ângela, e ficamos ali. E tinha uma irmã pregando aqui, que o dirigente do culto convidou ela para vir pregar naquele dia. E eu entrei, sentei, nós oramos e tal, e ficamos aqui. E aí a irmã recebeu a palavra, começou a pregar, e quando ela começa a pregar, ela olha para mim e diz assim: eis, o senhor que entrou, o senhor que está aí, Deus manda te dizer que o senhor é o anjo que Deus colocou nesta igreja. Começou por aí, a irmã não me conhecia. Eu não estava nem bonito, nem vestido de pastor, né, com roupa de pastor, né? Estava com roupa normal. E começou a falar que eu era o pastor da igreja, e para lá. E aí disse mais, Giovânia: e para provar que sou eu que estou falando, aquela caminhonete que tu pedisse hoje para mim, eu vou te entregar. Irmão, eu levantei e falei até língua estranha. Irmão, sapateei, mas foi um negócio terrível. Foi um reteté. Falei: é Deus purinho essa irmã, meu Deus, é Deus purinho. Irmã Ângela estava aqui na igreja, irmã Sônia estava. Quem mais que era do círculo de oração daquela época, além da Lenice? Nós nos animamos tanto, né, Ângela? Chamamos a irmã para pregar no círculo de oração. Foi ou não foi? Irmã, como foi no dia da irmã aqui, irmã? Satanás? Oi? Satanás purinho. Ele armou um laço. Porque o ciclo de oração nosso sempre foi muito forte aqui na igreja. Você estava aqui, Karine, nessa época? Não? Deus começou, Satanás começou a usar a irmã para destruir o ciclo de oração. Ali nós vimos que era inimigo purinho. Então, eu já me enganei. Mas por quê? Porque eu não fui ver o fruto lá na casa dela, como que ela era com o marido dela, como que ela é. Porque às vezes, irmão, a gente se engana mesmo. E o inimigo, ele usa o quê? Das artimanhas dele, ele é muito sutil. Então, observe o fruto. Você quer ouvir uma mensagem do Evangelho? Observe o fruto. Rogério, você já conheceu também, né? Pregador famoso aí, que não era de Deus. Então, mas qual o fruto dele? A família dele seguia ele? A família dele, ninguém da família dele seguia ele. Ninguém. Antes pediam para que orasse por ele. A mãe dele pediu muitas vezes para que orasse por esse pregador aí. Fruto. Primeira dose da vacina, olha o fruto. Segunda dose, qual que é, Luiz, que eu esqueci aqui? Amor a... É essa a segunda dose? Aquele que ama a Deus é conhecido dele. Será que a obra é feita por amor a Deus ou porque a pessoa está esperando receber uma recompensa por aquilo? Será que ele prega o evangelho por amor a Deus ou ele prega o evangelho por aquilo que as pessoas podem pagar para ele? Será que ele está dirigindo uma igreja porque ele quer que a igreja tenha as marcas de Cristo, porque ele quer deixar a marca dele na igreja para que todos saibam que ele é o cara que faz, ele é o cara? Terceiro, qual que é que eu esqueci, Flávio? Também não sou só eu que esqueço não aqui. Qual que é a terceira dose da vacina? Todo mundo esqueceu, gente.
Quem falou aí? Como Paulo? Isso, uma igreja que seja cristocêntrica, a mensagem que seja cristocêntrica e neotestamentária. Se a mensagem falar só de coisas deste mundo, de que você pode vencer, de que você tem força, de que seu interior tem força para resistir, de que você vai vencer porque você é forte, sai fora, porque isso é de Satanás. A mensagem de Jesus sabe qual é? Eu nada posso, eu nada tenho, eu nada sou, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele que me ajuda, Ele que me sustenta, Ele que me levanta, Ele que me fortalece. Senhor, Tu és a minha fortaleza, pois eu por mim mesmo nada posso. Eu não tenho luz, porque eu sou como a lua. Reflete a Tua luz, Senhor, porque Tu és a luz. Que a Tua luz resplandeça sobre mim, que a Tua luz resplandeça sobre nós, porque eu mesmo não tenho luz nenhuma, porque Jesus é a luz do mundo, aleluia. Nós somos aqui, nós somos os servos de Jesus. Se nós temos essa luz é porque Jesus nos deu. Se nós temos esta chama é porque Jesus nos deu. Se nós temos este amor é porque Jesus nos deu, porque nós mesmos, por nós mesmos não podemos fazer nada de bom, a não ser que em Cristo Jesus. Então é esta mensagem que salva, Carlinho, que edifica e que transforma. 3 doses. Vamos junto? Primeira dose é o quê? Frutos. Segunda dose é o quê? Amor a Deus. Terceira dose é o quê? Cristocêntrico e neotestamentária, a mensagem do Evangelho. Aí você pode ouvir mensagem à vontade, porque você já está vacinado. Quando você ouvir as mensagens, você vai lembrar de mim. Você vai falar, isso aí é igualzinho o pastor Macari falou. Você vai ver como que o inimigo age. Dá a impressão que Deus abre os nossos olhos. E nós enxergamos coisas que antes não vimos. E começamos a contemplar as coisas belas de Deus. Tem tanta mensagem boa, irmão. Tanta palavra boa. Tem pessoas que ficam olhando a roupa do pregador, né? Dá valor para o pregador pela roupa que ele usa, pela forma como ele se expressa. Mas Deus usa até as coisas loucas deste mundo. Paulo diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para convencer as sábias. Às vezes a pessoa fala até tudo errado, não consegue ler um texto bíblico, mas a mensagem vem do céu e entra nos nossos corações. Pastor Pedrinho não sabia ler. Ele olhava, abre aí, Isaías 53:7, lê aí. E aí ele pregava. Quantas vezes ele pregou aqui? E o culto dele, Luiz, tinha hora para acabar não. 10 horas, 11 horas, né, irmã? Está tudo doido para ir embora, o pastor Preguinho pregando. Deus recolheu ele antes da pandemia, porque Deus é bom. Quantas pessoas assim tem? Pastor Pablo Eduardo Juerque dizia que ele não tinha como, quem não conhece ele, fundou a Igreja Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso. A primeira congregação foi em Corumbá, Mato Grosso do Sul, quando era um estado só. Ele vinha para Cuiabá e nós tivemos aqui uma irmã que congregou com nós, que era criança, a irmã Latorraca, a Almerinda, irmã Almerinda. Quando ele era criança, ele ia servir Santa Ceia lá em Nobres, de jipe. Ele era criança, a irmã Almerinda congregou com nós, ela tinha mais de 70 anos. Ele vinha de lombo de cavalo,
de Corumbá para Cuiabá para pregar aqui o Evangelho. E ele dizia assim: eu não me orgulho de ter ganho uma vida para Jesus. Eu não tenho coragem de dizer que eu ganhei uma pessoa para Jesus, porque eu não quero esse crédito aqui na terra. Se eu tenho algum crédito, eu quero receber lá no céu. Porque Jesus disse o quê? Ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Pensa nas coisas que são do alto. Pensa de onde vai estar a sua vida na eternidade. Pensa nisso, porque é isso que importa verdadeiramente. O que vem depois disso é consequência. Se é bens materiais aqui, se é alguma glória aqui, não busque isso. Busque o que é eterno, busque o que é duradouro. O pastor Eduardo buscava a glória eterna. Ele não queria ser exaltado aqui, não. Por isso que muitas pessoas nem ouvem falar dele, nem sabem direito quem é. Mas foi um grande missionário, um grande homem de Deus. Mas a glória dele está reservada lá no céu. E é lá que nós vamos receber a coroa. Lá que você vai receber seu galardão. É lá que você vai receber aquilo que é eterno, que ninguém pode roubar de você, ninguém pode tomar de você. Amém? Esta é a palavra que Deus tinha para nós esta noite. E eu quero convidar você a se colocar em pé para orarmos a Deus nesse momento. Meu pai tomou as 3 doses da vacina. E essa semana ele ficou com Covid, a esposa dele também. Você conhece um monte de... Você também? Ficaram os 2 com Covid semana passada. Tem a irmã Cris, o Gabriel também estão. Mas quem tomou a vacina pega a Covid mais fraquinho, né? Apesar de que tem um amigo nosso, pastor Otto, a irmã Laurita também, que o pastor Otto ontem foi desentubado. Graças a Deus, Deus está dando a vitória para ele. Foi pastor meu e da Lenice durante alguns anos. E mesmo tomando as doses da vacina, ainda a gente pode pegar, né? Pode pegar. Mas Jesus cura toda a enfermidade. Ele é o médico dos médicos. Então podemos em algum momento nos enganar, sim, mesmo estando vacinado, ficar doente. Mas quando nós ficamos doentes, nós temos que buscar o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele cura, Ele fortalece, Ele nos ajuda. Nele nós confiaremos. Espera no Senhor teu Deus. Tudo a seu tempo, Deus fará. Não desanime, não desista. Todas essas coisas que estão acontecendo estavam previstas na Bíblia. E ainda coisas piores vão acontecer, que estão escritas na Bíblia. Independente se as pessoas creem ou não, elas vão acontecer. Independente se as pessoas queiram ou não, elas vão acontecer. Mas nós vamos estar vacinados com a palavra de Deus, porque ela nos sustenta, ela é o nosso alimento, ela liberta, ela transforma, ela revigora. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nesta noite, Senhor, nós falamos de Ti, da Tua palavra, sabendo que o Senhor sempre tem o melhor para nós, mesmo que às vezes, ó Pai, o remédio seja um pouco amargo, mesmo que o alimento às vezes seja um pouco duro, difícil de digerir, mas o Teu alimento é que nos sustenta, a Tua palavra é esse alimento. É ela que nos cura, nos liberta, nos transforma, nos regenera. É ela que nos torna mais próximos e mais chegados a Ti, ó Deus. Ela que
nos revela a tua graça, o teu poder, o teu amor e a tua misericórdia. E Senhor, quando tu nos dá uma palavra, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor nos quer bem, é porque o Senhor não quer que nós saiamos do teu caminho, da tua direção. Portanto, Deus, que a tua palavra seja como esta vacina que nós recebemos no nosso corpo, mas que agora recebemos na nossa alma, de forma, ó Deus, que aprendamos a estar vigilantes e atentos em oração por todas essas coisas, todos esses laços que o inimigo sutilmente coloca diante de nós, como se fosse um prato lindo, saboroso. Entretanto, são pratos que não têm nutriente algum, que não nos alimentam, mas que nos fazem enfermar. Mas se enfermarmos, Deus, nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso médico e Ele nos curará, nos restaurará novamente, para que estejamos firmados nele, que é a rocha verdadeira. Por isso, Deus, nesta noite queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de todos nós, tanto os que estão aqui como aqueles que estão nos seus lares, Deus. Nós te agradecemos, te glorificamos, te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.